Prof. Alex Nina ensina. Vamos começar aqui uma playlist de economia rural, a segunda parte, tá? É uma playlist que a gente vai falar mais da história. Então, a política de crédito rural, a gente começa falando dos termos básicos e depois vai falando da história da economia rural no Brasil, com base no livro do Baixa aqui. Então, o que é essa política? É um mecanismo de concessão de crédito à agropecuária a taxas de juros e condições de pagamentos diferentes das vigentes no mercado livre. Então, acaba sendo uma política protecionista, tá? Nós temos uma playlist de economia que nós discutimos isso aqui. Por exemplo, esse tipo de política vai ser defendida pelos chamados keynesianos, ou ali trabalhistas, ou desenvolvimentistas. Os liberais ou neoliberais não defendem esse tipo de política, tá? Mas, ok, é uma política que é importante na história do Brasil, porque ela aconteceu em praticamente todo o século XX. As normas do crédito rural são determinadas pelo Conselho Monetário Nacional e regulamentadas pelo Banco Central, estando detalhadas no Manual de Crédito Rural, o MCR. Então, qual é a origem do crédito rural no Brasil? Tá? Você teve a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, o SNCR, no ano de 1965, através da Lei 4.829. Então, eu vou colocar aqui, ó, de forma mais direta, isso aqui foi criado na lei de 65. Antes desse sistema, o Banco do Brasil era a principal instituição de concessão do crédito rural. Como é um banco público, ele consegue ter monopólio quando o governo quer. Isso acontece nos países desenvolvimentistas. O BNDES, por exemplo, tem monopólio em vários créditos aqui no Brasil, tá? Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, o CREAI, foi criado em 1935 e foi operacionalizado em 1937. É uma carteira aqui que tinha, no caso, do próprio Banco do Brasil, mas depois apareceu o sistema. Vamos olhar aqui os tipos de crédito rural. Então, você tem o crédito de custeio, destina-se à compra de sementes, adubos, defensivos, plantio e colheitas. Crédito de investimento destina-se para a compra de tratores, colheitadeiras, silos. Então, custeios são bens aqui que rapidamente você usa, né, insumos, enquanto investimentos são ativos financeiros, né, são mais duradouros. Crédito de comercialização destina-se a despesas posteriores à produção, como armazenagem, quase não saiu, e crédito de industrialização. Destina-se à industrialização de produtos agropecuários por produtores ou suas cooperativas. Então, esses dois aqui, eles acontecem depois. Isso aqui é durante o processo produtivo, esses dois aqui. Aqui é a comercialização e aqui é para você beneficiar ele, né? Fazer com que ele seja mais complexo. Fonte de recursos para conceder crédito rural. Então, você tem aqui recursos obrigatórios, depósitos à vista. Parte do depósito à vista dos bancos comerciais deve ser destinada a crédito rural, conforme a regulamentação do Banco Central do Brasil. Então, se você é uma instituição bancária no Brasil, você tem que ter na sua carteira de crédito, eu acho que essa carteira aqui está falando para todos os bancos, né? Isso mesmo. Depósitos destinados ao crédito rural. No Brasil, quando você investe também, existem as letras de crédito rural, letra de crédito do agronegócio, que é LCA, tá? Que vai nesse sentido, no caso de quem financia isso, todo banco tem que oferecer ali um crédito rural. Isso quem regulamenta é o Banco Central. E existem os recursos livres, capital próprio das instituições financeiras. Bancos e outras instituições financeiras utilizam seus próprios recursos para conceder crédito rural. É assim. Imagina que o Banco do Brasil, o Banco Central, ele determina que determinado banco tem que ter 10% da sua carteira para crédito rural. Mas o banco ele resolve ter 20%, afinal o Brasil ele tem como um dos principais setores o agronegócio. Então 10% é aquilo que é obrigatório e 10% é aquilo que é livre, ok? É isso. Recursos governamentais. Então você tem o Orçamento Geral da União. Recursos do Orçamento Federal destinados ao Programa de Crédito Rural. Programas governamentais como o PRONAF, que oferece condições diferenciadas para pequenos produtores. Com essa ideia de equidade, né? Você equiparar ali os pequenos produtores ou fazer compensar, em tese, os problemas que eles têm, as desvantagens que eles têm diante dos grandes. Isso aqui, novamente, vem de um viés desenvolvimentista, naquela ideia de você tentar controlar ali uma desigualdade, no caso, entre produtores. O Brasil tem muito forte esse viés. Fundos constitucionais e programas especiais.
Fundos constitucionais de financiamento. Você tem o FNO, o FNE, o FCO. Esses aqui são fundos de diferentes regiões, tá? Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Destinado ao desenvolvimento agrícola de regiões específicas. Programa de desenvolvimento sustentável, como o programa ABC, que incentiva práticas agrícolas sustentáveis. Alguns exemplos, né? Cooperativa de crédito. Tem uma aula lá no canal sobre cooperativas. Existem vários tipos de cooperativa. Você tem as de créditos agrícolas, oferece créditos diretamente associados. Sociedade de créditos cooperativos fornecem crédito rural com condições favoráveis a seus membros. E empréstimo de organismos internacionais. Eu vou até mudar aqui o termo, porque o mais adequado é financiamento, tá? O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, oferecem empréstimo para projetos de desenvolvimento agrícola. Então, eu vou colocar financiamento também. Qual é a diferença? O empréstimo, você não precisa dizer o motivo. O financiamento, você diz. O motivo, nesse caso, é para fazer um projeto agrícola, um empreendimento agrícola. O FIDA, financiamento de projetos de desenvolvimento rural. Isso aqui, eu acho que isso vem do termo inglês, né? Financial International Development Agro, aqui seria agro, né? Agrícola em inglês, seria isso. Por fim, tem instituições privadas. Bancos privados oferecem linhas de crédito rural com base em seus próprios critérios, aquilo que eu falei, né? Aquilo que, aqui ó, não, que antes. Capital próprio das instituições financeiras privadas oferecem. Assim, bancos e outras instituições financeiras, porque nem sempre é só banco que oferece linha de crédito. Por exemplo, o Nubank, ele não é um banco, ele é uma instituição financeira. Porque existe toda uma regulamentação para você ser um banco. No caso do Nubank, ele não é um banco, mas ele pode oferecer crédito rural porque ele é uma instituição financeira. Vamos lá. Empresas do agronegócio. Fornece crédito direto aos produtores para a compra de insumos e equipamentos. Essa aqui é porque aqui lá no canal, porque eu vou colocar essa aula aqui no canal de questões de administração, mas lá no canal Prof. Alex Nina tem uma aula sobre financiamento. Uma das formas que você financia seu negócio é quando você encontra um cliente. Então, nesse caso aqui, são empresas que são clientes desses produtores e estão meio que financiando eles. Então, vamos lá, eu montei aqui uma indústria de suco de maçã e eu estou pagando ali, estou fornecendo crédito para os produtores de maçã comprarem os insumos, comprarem, enfim, os investimentos necessários para produzir maçã, para depois vender essa maçã para mim, né? No caso, eu compro antes, é isso que acontece, né? Quando eles vendem é o produto, mas eu já comprei em forma de crédito ali para eles. É basicamente isso que acontece.